A gente vai falar agora das reações, né, a tudo isso que está acontecendo, essas ações dos Estados Unidos, as críticas de líderes europeus contra essa política externa do governo de Donald Trump. O perfil do X, da Secretaria de Trabalho dos Estados Unidos, publicou uma bandeira do país que remete a uma versão antes da Guerra Civil Americana. Olha que simbolismo. A imagem mostra a bandeira de Betsy Ross, uma das primeiras versões do símbolo nacional dos Estados Unidos. Ela traz 13 estrelas brancas que fazem referência às 13 colônias originais que deram origem ao país, isso lá no século XVIII. Junto com a bandeira vem a mensagem: o patriotismo prevalecerá, América em primeiro lugar sempre. Embora a bandeira tenha origem histórica, esteja associada também à Revolução Americana, o símbolo tem sido reapropriado nos últimos anos por grupos conservadores nacionalistas. A postagem ocorre em um momento de tensão diplomática entre os Estados Unidos e países da Europa. Líderes europeus vêm criticando publicamente decisões recentes da política externa americana, incluindo a ação na Venezuela e ameaças de anexação da Groenlândia. Lins, essa ameaça da Groenlândia também é muito frequente, né? A gente vê isso o tempo inteiro, quase como uma obsessão de Donald Trump aí, e agora vem essa postagem. Pois é, dá para a gente pegar, se a gente pegar as postagens recentes de algumas das secretarias / ministérios do governo Trump, a gente tem uma história contada em símbolos, né, do que é esse novo trumpismo. Se você avaliar as postagens da Casa Branca, hoje mesmo a Casa Branca fez uma postagem que dobra a aposta em relação ao ICE. A gente lembra daquele episódio trágico ontem da execução, né, praticamente, de uma mulher lá em Minneapolis por um agente do ICE que dizia ter sido ameaçado por ela quando ela tentava ali sair de um momento em que tentava abrir o carro dela, no meio daquelas batidas contra imigrantes da Somália, lá em Minnesota. E o governo americano hoje fez uma postagem dizendo que está totalmente apoiando os agentes de fronteira americanos e critica os estados que estariam impedindo o seu trabalho. Essa postagem da bandeira chamada bandeira de Betsy Ross, porque é uma alusão a uma mulher da Filadélfia que ali no final do século XVIII, época da Revolução Americana, teria costurado essa bandeira com o símbolo dos 13 estados fundadores dos Estados Unidos. Ela também vai um pouco nessa linha, porque nos últimos anos essa bandeira foi apropriada por grupos ultranacionalistas, muitas vezes grupos também ligados a organizações racistas nos Estados Unidos, e é essa a imagem que aparentemente de força e de determinação, sem se importar com o que digam, sem se importar com as polêmicas que envolvam inclusive os símbolos que os Estados Unidos estão querendo passar. Em relação à Groenlândia, faz parte ainda dessa megalomania imperial que a gente tem visto traduzida todos os dias em declarações, em postagens e em ações dos Estados Unidos, que é essa fixação, mais uma vez, que não é nem recente. Já aconteceu ao longo da história dos Estados Unidos, desde o século XIX, essa vontade de se apoderar desse território semi-autônomo dinamarquês, mas agora voltou com força total. Há, inclusive, conversações previstas, né, entre o secretário de Estado, Marco Rubio, e autoridades dinamarquesas, me parece, talvez, para os Estados Unidos mostrarem o quanto estariam dispostos a pagar. Eles já falaram isso, que gostariam de comprar a Groenlândia também, mas não descartam o uso da força para tomar a Groenlândia. É mais uma dessas frentes para lá de preocupantes para a estabilidade, eu diria, internacional que os Estados Unidos vêm tomando. Agora, essa bandeira se insere nesse contexto e a tomada eventual ou a ameaça de tomar a Groenlândia também é mais um capítulo. Né? Essa postagem, eu acho que um aspecto importante em relação a ela é que ela não é uma postagem conservadora, ela é uma postagem reacionária. O conservadorismo é aquele que defende que as mudanças devem acontecer de forma gradual, com cuidado, sem ruptura. O reacionarismo, ele defende a volta a um passado idealizado. O início dos Estados Unidos como nação independente não foi nem um pouco simples. Os Estados Unidos, naquele momento, não eram nem de perto o que se tornaram, inclusive, muitas décadas depois. A América, que ficou conhecida pelas suas instituições fortes, que ficou conhecida realmente por uma certa previsibilidade, é uma América principalmente da segunda metade do século XIX, depois da Guerra de Secessão. Não é essa América do final do século XVIII. E me parece que, num certo sentido, esses reacionários têm saudade justamente desse período anterior
as instituições fortes nos Estados Unidos que garantiam... Período escravocrata, né, Daniel? Exatamente. Profundamente, né? Eu queria chamar a atenção para o fato de essa postagem ser do Departamento da Secretaria de Trabalho, né? Do Departamento de Trabalho. Eu acho que tem uma carga de xenofobia muito forte relacionada à questão do mercado de trabalho, da mão de obra estrangeira, que se relaciona com a política agressiva, né, de deportação. E até com o episódio de ontem. Exatamente. Eu acho Faz que sentido. Não é um detalhe ter sido postado pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Não é somente ideológico no sentido... político-ideológico, né? Que o Departamento de Estado, que a Casa Branca... É uma declaração. Mas tem uma... E é uma declaração economicamente burra. Sem dúvida, os Estados Unidos, já com consequências, né, Daniel? Os Estados Unidos precisam dos imigrantes, são os imigrantes que realmente mantêm a economia americana oxigenada, a economia americana rejuvenescida, a economia americana competitiva em relação à China, que é um país que não tem a mesma capacidade de atrair estrangeiros que os Estados Unidos possuem. Você tem setores nos Estados Unidos que já enfrentam problemas relacionados à escassez de mão de obra, isso traz impactos no PIB, isso traz impactos no crescimento econômico. Então, esse tipo de estratégia é uma estratégia burra. Se você pegar todas as pesquisas que são feitas, até na Europa e nos Estados Unidos, a contribuição econômica dos imigrantes é esplendorosa. Gigantesca. É claro que você pode, eventualmente, querer organizar um pouco como as pessoas chegam, tudo bem, isso faz parte do jogo, mas daí a adotar estratégias xenofóbicas como essa, adotar estratégias realmente preconceituosas como essa, isso gera repulsa, quer dizer, as pessoas deixam de almejar, deixam de aspirar aos Estados Unidos e, consequentemente, os Estados Unidos perdem com isso capacidade de atrair bons cérebros, bons quadros, pessoas que estão dispostas a trabalhar e para contribuir para o desenvolvimento do país. Os Estados Unidos são um país gigantesco, é territorialmente maior do que o Brasil, quando a gente inclui o Alasca. Tem muito espaço nos Estados Unidos, tem muito potencial de crescimento econômico e nada mais idiota do que você ter um departamento de trabalho, fazer esse tipo de sinalização de que, olha, vocês não são bem-vindos porque vocês não são americanos. Porque é disso que se trata uma postagem como essa. E tem outra característica também nessa postagem, que é o alinhamento cego ao presidente Trump, que sempre, não custa lembrar também, é um presidente que chegou ao poder pela segunda vez agora democraticamente, foi eleito, o colégio eleitoral americano não lhe deu apenas a presidência da República, também ali na mesma votação o presidente Trump conseguiu com seus aliados do Partido Republicano fazer as maiorias na Câmara e no Senado, portanto esse processo é democrático, mas desde que ele tomou posse nesse novo mandato, Trump tem cada vez mais assumido posturas que são dignas de qualquer autocrata em vias de virar um ditador. Tem tomado medidas e governado por decreto seguidamente, ignorando o Congresso, inclusive nessa mais recente ação na Venezuela, que para muitos especialistas, estudiosos, constitucionalistas, é sim um ato de guerra, e sendo um ato de guerra precisaria da autorização do Congresso, mas em outras tantas, no combate à imigração, na política de deportação, onde ele tem feito tudo por decreto. E o alinhamento dos seus secretários, ele é total e absoluto. Quem quer que acompanhe qualquer reunião hoje em dia do gabinete do presidente Donald Trump e veja as declarações de cada um dos secretários, veja como tudo começa com um elogio rasgado ao presidente, à sua liderança, à sua capacidade de estar enxergando a realidade. Algo que a gente se acostumou a ver em lugares como, por exemplo, a Coreia do Norte, que, a exemplo dos Estados Unidos também, trabalha muito em cima dos símbolos, em cima de imagens que querem traduzir a retidão e a certeza, a objetividade do líder supremo. Hoje em dia, Donald Trump está virando essa imagem de um líder supremo que não pode ser contestado por ninguém que trabalhe com ele. E, se você contrariar os seus interesses, seus anseios, você pode sofrer as consequências de um líder supremo que é também o homem mais poderoso do mundo, econômica e militarmente. America First não é uma frase solta, é um slogan de campanha. Isso. Então, você mistura o Estado com o governo. Você mistura ali, realmente, políticas que deveriam ser implementadas por um departamento que é perene, um departamento que é permanente, com o presidente da vez, o presidente da ocasião.
Marina. E como é que fica a popularidade dele? Porque ele foi eleito com essa bandeira, né? Vou apertar o cerco aos imigrantes, não vai ter facilidade nenhuma aqui, mas parece que tem tanto caso de abuso que começa a parecer que há um exagero. Isso pode reverter um pouco a popularidade dele? Pode sim, Marina. Na prática, ele tem perdido popularidade em outras áreas. Na parte da imigração é onde ele está tentando se segurar. Na parte econômica, por exemplo, o Trump tem enfrentado um desgaste super importante em termos de popularidade. Aliás, antes da eleição, era a área na qual ele era considerado mais forte, ele conseguia projetar uma imagem de um homem bem-sucedido, de alguém que é capaz de organizar a economia. E não é isso que a gente tem visto. O custo de vida nos Estados Unidos continua aumentando, a inflação não baixou como se esperava, a economia americana não está tracionando da forma como o Trump prometeu e ele tem perdido popularidade nessa área. Na questão da imigração, ele tenta manter ali uma área na qual ele se torna popular. Realmente, essa questão do combate aos imigrantes foi uma promessa de campanha dele, está longe de ser um estelionato eleitoral. O controle de fronteiras e o controle realmente ali na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, em particular, acaba sendo algo bastante popular, impedir que pessoas entrem ali de forma irregular ou sem autorização do governo dos Estados Unidos. Agora, essas ações em grandes centros urbanos, impactando inclusive a vida das empresas, pessoas que começam a não ir trabalhar porque têm medo de uma operação do ICE, pessoas que eventualmente têm um parente, um primo, um tio, que acaba sendo capturado pelo ICE, e isso vai gerando ali um caldo que pode realmente causar um certo dano à popularidade do Trump, porque você começa a imaginar que alguns excessos estão sendo cometidos e que ele não está gerenciando também essa área como uma parte da população gostaria. E só para registrar, Marina, aproveitando, 2 dias atrás o Instituto Ipsos divulgou uma pesquisa já pós essa ação militar ao arrepio da legislação internacional lá na Venezuela, que indicava que tinha o apoio de cerca de 30% dos americanos essa ação militar. Ao mesmo tempo, 72% dos entrevistados disseram temer que isso levasse a um envolvimento maior, inclusive com tropas americanas na Venezuela. Agora, com o país ainda profundamente dividido, entre os republicanos, 65% dos entrevistados disseram apoiar a operação militar, enquanto que entre os democratas, apenas 11% disseram apoiar essa mesma ação. Entre os 65%. E entre os independentes, eleitores que se declaram independentes, nem republicanos nem democratas, apenas 23% diziam apoiar. Num todo, a popularidade do presidente Donald Trump, como acontece com muita frequência quando países se envolvem em ações militares e tudo mais, subiu ali, estava na casa dos 30 e poucos por cento para 42%, ou seja, teve um efeito até positivo 39, no primeiro, 42. 39 para 42, exatamente. Subiu 3 pontos percentuais, um pouquinho acima da margem de erro ali, mas também dividida e polarizada esse apoio ao presidente Donald Trump. Portanto, a gente vai precisar ver também nos próximos dias, nas próximas semanas, como se desenrolam para ver o real impacto dessas ações na popularidade de Trump, sempre lembrando que no segundo semestre tem eleição para renovar o Congresso dos Estados Unidos, chamadas midterms, as eleições de meio de mandato, e havia uma expectativa bastante alta de que os republicanos fossem perder pelo menos a maioria em uma das 2 casas, eventualmente até nas 2 casas do Congresso. Vamos ver os impactos disso mais à frente, inclusive impactos eleitorais, né, Marina?